Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Pois é, dessa vez eu vou explicar a vocês a equação de Clapeyron, né? Então, antes de qualquer coisa, meu nome é Lúcio Flávio e este é o meu canal, né? Bora estudar química? Bora ver equação de Clapeyron? Vamos começar, né? Assim, ó. Primeiro, vamos lembrar um pouco sobre o estudo dos gases. A gente aprendeu lá, em estudo dos gases, a equação geral dos gases. A gente sempre tem que considerar o estado inicial e o estado final. Então, no início, nós teremos uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E teremos, em seguida, uma reação, né? Um outro estado, uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Com isso, olha só, teremos a equação geral dos gases. Pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Tudo certo até aí, né? Bom, da lei geral dos gases, a gente tem algumas transformações. Eu tenho aqui a transformação isocórica, tenho a transformação isobárica e tenho a transformação isotérmica. Muita atenção aqui nas fórmulas, tá? Observe que na isocórica ou isovolumétrica, o volume não participa da equação. Observem aqui que na minha fórmula da equação geral dos gases, o volume participa. Já na isocórica, que na transformação o volume permanece constante, observem que o volume não entra na equação. Na isobárica, observem que a pressão não entra na equação. Então, vai haver uma transformação e a pressão não vai variar. Aqui na isotérmica, observem que a temperatura não participa da equação. Tá? Bom, até aí, beleza. A gente lembra da lei geral dos gases. Vamos lá. Eu quero que vocês lembrem um pouco sobre as condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? Primeiro, a temperatura sempre ela vai estar a 0 graus Celsius ou, na escala absoluta, escala Kelvin, 273 Kelvin. Ainda nas condições normais de temperatura e pressão, a pressão sempre vai estar em 1 atm, 1 atmosferas, ou 760 milímetros de mercúrio. Continuando, também é possível, sim, tá, usar a medida Pascal, ou seja, a pressão 1 atm, a pressão pode estar em 760 milímetros de mercúrio e também pode estar lá em 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Vamos continuar. E o volume, professor? Você pergunta. O volume molar vai estar sempre, será sempre 22,4 litro por mol. Essas medidas são fixas, tá? São constantes. Agora, as condições ambientes de temperatura e pressão serão 25 graus Celsius, temperatura fixa, ou 298 Kelvin. Tá? Não pode esquecer que para os gases, a gente utiliza sempre a temperatura absoluta, a escala Kelvin. E a pressão continua sendo 1 atm. Muito bem, condições normais de temperatura e pressão, ok? Condições ambientes de temperatura e pressão, ok? Agora, vamos entender um pouco o conceito de mol. Tá? Mol é apenas uma medida que a gente usa no nosso laboratório de química, na nossa escola, no nosso estudo de química mais aprofundado.
É comum a gente ir fazer compras e ao comprar, por exemplo, uma dúzia de ovos, você sabe que uma dúzia corresponde a 12 ovos. Então, na química, a gente vai utilizar esse mesmo conceito, tá? Mol, ok? E esse mol ele tem um valor específico. Está aqui, o mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Mas ele pode ser esse número, como assim? Ele pode ser esse número para átomos, ele pode ser esse número para moléculas, tá? Então, 6,02 vezes 10 a 23 átomos, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Pode ser também partículas, ok? É muito interessante notar que esse conceito de mol ele faz parte também lá da tabela periódica. Eu vou lá para a tabela periódica, eu encontro os elementos químicos hidrogênio e oxigênio. Quando eles se combinam formando água, eu tenho uma fórmula H2O. Então, eu posso encontrar a massa molar da água, H2O. Eu vou ter aqui dois átomos de hidrogênio, eu multiplico pela massa do hidrogênio que está lá na tabela periódica. É 1 mais um oxigênio e eu multiplico pela massa lá do oxigênio que está na tabela periódica, que é 16. Pode ser usado a unidade U ou pode ser usado a unidade grama por mol. Então aqui eu vou ter 2 vezes 1, 2, mais 16, igual a 18 grama por mol. Tá? Olha agora, massa molar. Olha o conceito de mol chegando na tabela periódica, chegando lá na substância. Ok? Então vimos que é muito importante conhecer o mol. Tá? E aí agora vamos conhecer o N. O N, que é o número de mol. Para calcular o número de mol, é necessário dividir a massa da matéria em gramas pela massa molar do material. Essa massa molar a gente vai encontrar sempre na tabela periódica, ok? E a gente já estudou, né? A gente já viu essas condições aqui, tá? Então, o volume de 1 mol corresponde a 22,4 litros. Tudo isso é para a gente memorizar e facilitar os nossos estudos, tá bom? Vamos continuar. Bom, sendo mais acadêmico agora, conceito de mol. O número de mol, ou quantidade de matéria, pode ser simbolizado pela letra N. Aqui está a sua fórmula, que nós já vimos. É a massa em gramas dividido pela massa molar. Tá? Então aqui eu separo N, número de mols, que é o nosso mol, M, a massa do elemento, em gramas, ou da molécula, tá? E o emissão é a massa molar, grama por mol. Para ver um exemplo, eu tenho aqui quantos mols possuem 0,40 gramas de hélio. Para achar os mols, né, eu coloco lá N, interrogação. Como ele falou em hélio, eu preciso ir lá na tabela periódica e ver lá o hélio. Nossa, olha só, eu tenho um número em cima e tenho um número embaixo. Esse número de baixo aqui, 4,000, é o que eu vou usar. Né? É a massa do hélio. Então aqui eu uso a fórmula N é igual a M, que é a massa em gramas, que ele deu na questão, tá? Sobre o Mzão, que é a massa molar, que aparece lá na tabela periódica. Quando eu divido os dois, eu já sei que eu vou ter N igual a 0,1 mol. Tá? Esse é o número de mols para 0,40 gramas de hélio. Ok? Espero que tenham entendido e vamos continuar. Agora, princípio de Avogadro. Cara, o que é isso? Avogadro diz volumes iguais de gases
gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contêm o mesmo número de partículas. Muito bem, para facilitar esse entendimento, o Avogadro descobriu esse número através de vários cálculos. Ele foi um cara muito estudioso e ele descobriu que esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23, ele pode ser usado, olha, como mol, tá? Como mol de partículas, ok? Ou como mol de moléculas, ou como mol de átomos. Bem, vamos ver, vamos fazer aqui um raciocínio. Eu tenho um mol, que é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. CO2, que é nosso gás carbônico. Quando a gente vai olhar na tabela periódica, o C, que é o carbono, ele tem uma massa 12. E o oxigênio tem uma massa 16. Quando eu faço 16 vezes 2, dá 32. Mais o 12 do carbono dá o 44 gramas. Tá? E eu vou ter, olha só como é uma medida fixa. 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbono, que equivale a 44 gramas do gás carbônico e também equivale a 22,4 litros desse mesmo gás carbônico. Vamos para outro exemplo. Olha o hélio. Ele está sozinho aqui. Ó. Então, ó, 1 mol, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hélio. E quanto é a sua massa na tabela periódica? Você vai olhar lá que a massa dele é 4. Então, eu vou ter, de novo, 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio, sua massa 4 gramas e seu volume será 22,4 litros. Gente, é simples. O número de Avogadro, ele serve para mol, ele serve para moléculas, ele serve para átomos e para partículas. É uma constante e não muda. Espero que tenham entendido e vamos continuar. Enfim, chegamos na equação de Clapeyron. Muito simples. Padre velho não reza o terço. Meu Deus, me desculpem os padres. Eu sei que eles rezam, é só uma brincadeira. Então, PV igual a nRT. Pressão, volume é igual a número de mols, esse R constante universal dos gases, e esse T é a temperatura na escala Kelvin, na escala absoluta. Então, essa equação ficou conhecida como equação de Clapeyron, tá? E eu posso substituir o N, o número de mols, pela sua fórmula, que é a massa em gramas dividido pela massa molar, aquela mesma massa que eu encontro na tabela periódica. Para ficar claro e bem organizado, PV igual a nRT. N, número de mols, R, constante universal dos gases. Essa constante é um valor já pré-calculado que vocês vão usar sempre. Está aqui. De acordo com as medidas, vocês vão usar 0,082 atm litro por mol Kelvin. Observe que a pressão está em atm, observe que o volume está em litro. Olha só, o mol vai sempre participar e a temperatura em Kelvin. Ou você vai transformar ela para Joule. Então, 8,31, olha o J, por mol Kelvin. Quando isso acontece, é necessário que a pressão esteja em Pascal, que é o Newton por metro quadrado, e que o volume esteja em metro cúbico. Pronto, sabendo disso, bora para uns exercícios. Primeira questão. O hélio, depois do hidrogênio, é o gás mais leve que existe. Dentre suas diversas aplicações, é utilizado para encher balões que transportam para a atmosfera instrumentos de pesquisa. Um balão com 2 litros de capacidade, olha a medida, olha o volume, 2 litros.
ao se elevar do solo, contém 0,40 gramas de hélio. Olha a medida, 0,40 gramas de hélio, que nós já usamos, né? No exemplo anterior. A temperatura de 17 graus Celsius. Observe aqui que 17 está em graus Celsius e precisamos transformar para Kelvin. Nessas condições, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é aproximadamente. Bom, primeira coisa, vamos usar a fórmula. PV igual a nRT. Agora vamos substituir, tá? Substituir pressão, substituir volume, número de mols, construto universal dos gases e temperatura. Como na questão ele pede pressão, eu não vou mexer no P, mas eu vou mexer nos outros. Então, o volume será 2 litros. O número de mols, lembram que a gente já fez esse cálculo? O número de mols N será a sua massa. Ele deu aqui a massa 0,40, então eu posso colocar 0,4, dividido pela massa lá na tabela periódica, a massa molar, que é 4. O R, que é a constituinte universal dos gases, vamos usar 0,082. E a temperatura, a gente não pode usar o 17. A gente tem que usar a escala Kelvin. Então, vamos somar 17 com 273. Vai dar 290. Bom, gente, aqui é só matemática. Peguem uma calculadora, multipliquem e depois dividam. Essa será a nossa resposta. 1,9 atm. Valor aproximado. Letra C. Tá? Vamos lá. Se vocês querem fazer com calma, eu sugiro que vocês peguem uma calculadora, deem pause aí no vídeo e façam tudo direitinho, com muita calma. Vamos para mais uma questão. Segundo, algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionarem amônia aos cigarros, numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2 vezes 10 a menos 4 mol de amônia. Gente, aqui já é o meu número de mol. A 27 graus Celsius. Olha a temperatura em graus Celsius. Vamos transformar para Kelvin. E 1 atm. Olha a pressão. 1 atm está ok. Dado constante universal dos gases 0,082 atm litro por mol Kelvin. Ou eu posso colocar menos 1, mol elevado a menos 1. É a mesma coisa, não muda. O volume da amônia, do NH3 gasoso, mililitro, será aproximadamente, atenção, ele quer o volume em mililitro. E na questão, ele deu dados, tá? Olha só quais são os dados. Pressão universal dos gases. Bora usar a fórmula. Vamos substituir tudo. Pressão é 1. O volume eu vou encontrar. O número de mols está aqui. 2 vezes 10 a menos 4. A constante, que é o R, 0,082. E a temperatura, eu vou transformar 27 graus Celsius em Kelvin. Que eu vou somar, né? 27 mais 273. É igual a 300. Deem pause no vídeo, peguem uma calculadora, ou então façam à mão mesmo. Multipliquem e dividam. Resposta: 4,92 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Porém, ele pede que o volume seja em mililitro. Portanto, ó, é só multiplicar por 1000. Resposta: 4,9 mililitros. Top? Excelente, né? Mais uma questão. Terceiro, 2 frascos de igual volume, mantidos às mesmas temperaturas e pressão, contêm, respectivamente, os gases X e Y. Então, eu tenho 2 gases aqui. Tá? Tenho 2 gases com igual volume, ok? Igual temperatura,
ok? E igual pressão. Tá bom, vamos lá. A massa do gás X é 0,34 gramas. E a do gás Y é 0,48 gramas. Beleza. Ozônio, ozônio. Olha a sua fórmula aqui. O3. O gás X é quanto? Aliás, o gás X é quem? São essas opções. O gás X é o N2, é o CO2, H2S, CH4 ou H2. Para descobrir, ele deu para a gente alguns dados. Ele deu a massa atômica do hidrogênio, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do enxofre. Tá? E agora, o que vamos fazer? Atenção para a dica. Primeiro, tendo X e Y o mesmo volume, temperatura e pressão, terão também o mesmo número de mols. Ótimo, bora achar. Tá? Bora achar o número de mols. Se Y é ozônio e a sua massa, a massa do ozônio está aqui, é 48 gramas por mol, cadê o ozônio? O3. Como é que eu sei que é 48? O3, venham para cá. Sua massa é 16. Como tem 3 átomos de oxigênio, 3 vezes 16, 48. Pronto, beleza. Se o Y é ozônio e sua massa é 48 gramas por mol, vamos lá, e a outra massa lá é 0,48 gramas, bora achar o N, pô, é só substituir na fórmula. N é igual a massa em gramas pela massa molar, 0,48 gramas dividido por 48, que é igual a 0,01 mol. Top. Esse número de mols é o mesmo para X também. Aí, ó, bora calcular a massa molar de X. 0,34 gramas, aqui, ó, de X está para 0,01 mol. Eu quero saber quantos gramas vão estar para 1 mol inteiros. Multiplico o meio pelos extremos e vou encontrar, olha só a resposta, 34 gramas por mol. 34 gramas por mol. Eu vou procurar aqui, ó, e eu já vejo que só o enxofre, só o S, é 32 gramas por mol. H2, então é 1 mais 1 mais 32. Então, já é uma resposta aqui na cara, né? É só a gente ir substituindo os valores que a gente encontra a resposta, que é a letra C, H2S. Muito bem, gente. Nossa aula terminou por aqui. Eu peço a vocês que, se gostaram, deem um like e se inscrevam no meu canal. Tá? Até mais. Foi um prazerzão. Até a próxima aula. Fui!